Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Kiko Navarra. Bom dia, professora Gardênia. Bom dia, João, nosso diretor de imagem. Bom dia a todos os alunos que já estão presentes aí acompanhando as aulas do curso técnico em finanças, né? E agora a gente vai iniciar com a nossa disciplina de ética e relações interpessoais, né? Como se foram no final de semana, já chegamos na terça-feira, né? Mas sempre a professora pergunta como se for o final de semana, né? Foi tudo tranquilo? Então vamos começar a aula de ética, vamos aprender mais sobre a ética, né? Durante todo esse tempo a gente fala da ética nos vários contextos, né? Os contextos ambientais, que são os locais que a gente convive, né, com as pessoas. Contexto familiar, contexto social, contexto organizacional, que é o ambiente de trabalho, tá? Bom, na aula de hoje, o tema, né, diz o seguinte: informações socioambientais e dimensão contábil financeira. Né? Balanço social ao relato integrado. Bom, o objetivo de conhecimento é informações socioambientais e dimensão contábil financeira, que é o balanço social ao relato integrado. Professora, esse tema é estranho, né? Nada mais é do que contabilidade ambiental. Tá? Bom, objetivo de aprendizagem: descrever e capacitar para a elaboração dos demonstrativos de natureza socioambiental, compreender a relevância desses demonstrativos e as tendências do mercado. Tá? Então, vamos começar recapitulando um pouco sobre as aulas passadas. E a gente recapitula, pessoal, trazendo as questões que já foram debatidas, já foram respondidas. Sempre a gente vai recapitular algo da semana passada. Bom, eu pedi para comentar qual deve ser a abrangência das campanhas, posturas, práticas, né, em relação ao tempo, às áreas internas, aos ambientes, aos níveis hierárquicos, né, e para explicar. Bom, em relação à questão, né, temporal, a ética deve ser contínua, a gente já vem aprendendo isso, né, e não apenas em períodos específicos que você deve implantar no ambiente organizacional, ela deve ser contínua, desde o planejamento, ela tem que constar, ser integrante do planejamento. Vai planejar? Coloca o código de ética, tá? Então, desde a constituição de alguma organização, você já tem que pensar na ética, né? Diversas áreas da empresa, não pode se limitar a algumas áreas ou setores, tá? Ela abrange o todo, certo? Todos os níveis hierárquicos, portanto, não somente os colaboradores, que é os funcionários, devem seguir o código, os gestores também, tá? E todos os níveis da cadeia de produção, certo? Bom, na segunda questão, pedi para falar sobre o desenvolvimento do Código de Conduta, que deve considerar os aspectos de missão e valores da empresa, objetivos empresariais, legislação, né, a diferença individual, e todas as alternativas são corretas. E em relação à teoria do negócio de uma empresa, é falso afirmar que deve ser avaliada quando ocorre um fracasso inesperado. Certo? Assinar a alternativa verdadeira: as políticas e posturas éticas constituem-se de conhecimento e informação, logo valorizam a empresa. Tá? Detalhe: políticas e posturas éticas, a gente precisa de quê? Antes de implantar, conhecimento. Então, observem que, durante todo o planejamento e constituição e desenvolvimento de um processo produtivo, de uma empresa, prestem atenção, né? Tem que integrar a ética, né? E para que isso seja contínuo, para que essa prática seja constante, a gente tem que sempre buscar o quê? Conhecimento. Eu vou melhorar a minha política organizacional, eu vou melhorar a política da minha empresa, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que buscar sempre algo novo para uma melhoria da empresa e uma melhoria também dos colaboradores. Não consiste em exemplos de falta de ética.
divulgar um breve texto disponível na internet, citando a fonte em seu trabalho particular. Tá? Quais pessoas o código de conduta da empresa deve abranger? Deve abranger todos. Código de conduta da empresa abrange o todo. Tá? Conselheiros, diretores, sócios, funcionários, fornecedores e outros stakeholders. O que são stakeholders? Nós vamos também falar um pouco dos stakeholders aqui nesta aula. Tá? São pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse pela empresa. Eles podem ser funcionários, podem ser representantes da comunidade, concorrente, acionistas, investidores, tá? O governo, a família dos funcionários, a população do entorno da empresa, clientes e outros. Pedi para citar 5 assuntos que merecem ser abordados pelo Código de Conduta da empresa. Mas aqui tem mais de 5 assuntos. Então, se por acaso, na avaliação de vocês, eu pedi uma questão, cite 5 assuntos que merecem ser abordados pelo Código de Conduta da empresa. Aqui são vários assuntos. Você simplesmente vai aprender todos, né? E na hora da prova, da avaliação, coloca só 5. 5 dessas opções que tem aqui, tá? Dentre o cumprimento das leis e pagamento de tributo, né, processo judicial e arbitragem, nepotismo, direito à privacidade, doações, segurança no trabalho, relações com a comunidade, né, uso de álcool e drogas, certo? Pagamento ou recebimento questionável, ou recebimento de presentes e favorecimentos. Então, são vários assuntos que merecem ser abordados pelo Código de Conduta de uma empresa. Pedir o que são as partes relacionadas e exemplificar. Exemplos de partes selecionadas, pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, sabemos que é determinada pessoa gestora de uma empresa, que faz as transações comerciais com outra empresa, que o principal acionista é um membro da família. Tá? E pessoa jurídica, a empresa A tem 55% das ações da empresa B, portanto, são partes relacionadas. 10ª questão, pedir para exemplificar uma situação em que o gestor tem conflito de interesse. Né? Uma situação, aqui tem 4 situações. Um sócio que possui investimento na empresa concorrente, um administrador sócio da concorrência, um grupo de gestores que possuem interesses diversos pela empresa e um membro do conselho da empresa que, ao mesmo tempo, exerce uma função de gestão. Tá? E aí a gente entra no nosso tema de hoje, informações socioambientais e dimensão contábil financeira, balanço social ao relato integrado, né? Que também nós podemos, como eu já falei anteriormente, falar um pouco da contabilidade ambiental. Tá? Bom, e o que é a contabilidade ambiental? E qual a sua importância nas empresas? Certo? Vou apagar aqui para não ficar atrapalhando a visualização. Bom, consciência, né, é a palavra-chave quando o assunto é exploração de recursos da natureza. A gente fala de contabilidade ambiental, a gente fala de tudo que ocorre, né, na constituição de uma empresa que envolve essa área ambiental. Tá? Então, o que a gente tem que ter é o quê? Consciência, né, que é a palavra-chave, certo? Quando se tem a exploração de algo. Exploração de qualquer coisa, mas aqui, quando se fala de meio ambiente, a gente lembra dos recursos da natureza. Cada vez mais o ser humano e as empresas vêm entendendo, né, que é a sustentabilidade do meio ambiente é essencial para o equilíbrio ecológico do planeta. Né? E nesse contexto, destaca-se uma área que contribui decisivamente para isso, que é a contabilidade ambiental. Tá? Entenda o que ela é e qual sua importância nas empresas.
Bom, e o que é a contabilidade ambiental? É uma ferramenta, né? Quando vocês se depararem com algo que diz assim, né? Contabilidade ambiental é uma ferramenta. O código de conduta, compliance é uma ferramenta. Então, se é uma ferramenta, tem que ser implantado na empresa, tá? Ilha Grande, bom dia. Landry Salles, bom dia. Agora que eu estou vendo aí no IPTV, viu, gente? Então, não fiquem, né, apavorados não, que a professora, à medida que vai vendo aí o pessoal entrando e falando bom dia, a professora vai respondendo, certo? Então, contabilidade ambiental é uma ferramenta que vai permitir o registro e o controle de dados relativos a ações empresariais que envolvem e afetam o meio ambiente. Olha só. Ações empresariais que envolvem e que afetam o meio ambiente. Essa atividade nasceu a partir da preocupação da sociedade, a preocupação do governo e das empresas em relação à limitação dos recursos naturais e das consequências negativas de sua exploração indiscriminada. Contabilidade, a gente lembra de quê? Lucro, recursos financeiros, gastos, despesas, não é? Se a gente for pensar em consequências negativas da exploração indiscriminada, a gente lembra de quê também? Opa, eu estou uma consequência negativa da minha exploração indiscriminada, da minha exploração ilícita, da minha exploração errada. Então, errada ambientalmente, certo? Então, eu vou pagar por isso. A gente já lembra disso. Então, a empresa vai pagar por isso. A empresa pagando por isso, sanções, multas, por uma ação indiscriminada, ela vai afetar não só a organização, não só a gestão, não só os clientes internos, tá? Vai afetar os fornecedores, vai afetar o mercado de trabalho, tá? Vai afetar os consumidores finais, certo? E isso tudo, essa ferramenta aí, vai contabilizar, certo? Bom, e como funciona a contabilidade ambiental? Os relatórios de contabilidade ambiental funcionam como um registro. Relatório é o quê? É um registro. Você vai fazer um relatório de uma aula. Os professores mediadores vão fazer um relatório, né, de todas as aulas que eles acompanham. Eles vão registrar. A professora Gardênia, a professora assistente Gardênia, ela vai fazer um relatório das disciplinas que foram ministradas naquele dia. Ela vai registrar, tá? Então, os relatórios dessa contabilidade ambiental, elas funcionam como um registro do patrimônio relacionado ao meio ambiente e apontam monetariamente os benefícios, olha aí, apontam monetariamente, apontam o valor desses benefícios, o valor dos prejuízos, o valor monetário dos prejuízos e resultados dessa exploração dos recursos naturais. Então, entendam e observem que toda a ação no meio ambiente, ela tem um valor monetário, tá? Tanto para a empresa, quanto para os colaboradores, quanto para o mercado de trabalho. Frequentemente, as empresas divulgam esses relatórios contábeis e de sustentabilidade com as informações sobre ações adotadas no âmbito socioambiental e apresentam seu planejamento sobre o tema. Tá? Bom, os conceitos que envolvem, né, a contabilidade ambiental englobam o quê? Despesas. Só despesa, professora? Custos naturais. Envolvem perdas, né? Englobam receitas, ativos, passivos, sempre relacionada a quê? Ao meio ambiente. Tá? Você vai implantar um programa para diminuir o impacto ambiental.
Você vai implantar um programa de gestão ambiental. É uma despesa. Toda implantação de um programa para uma melhoria contínua, você vai gastar. Tá? Tem empresa que não quer gastar. Mas esse gasto é um investimento. Para quê? Para minimizar alguma falha, para minimizar algum erro na sua empresa em relação ao meio ambiente. Tá? É melhor você investir para que não ocorra um impacto ambiental, um problema ambiental para a empresa, do que você simplesmente amenizar ali, só tapar buraco. Ah, surgiu um problema, né? Vou pagar uma multa, vamos tapar esse buraco. O gasto aí é maior. Tapar buraco, o gasto é maior. As ações de gerenciamento ambiental são contabilizadas e categorizadas de acordo com a sua função. Alguns exemplos são os custos com recuperação de área contaminada. Olha aí. O que se gasta na recuperação de área contaminada? Primeiro, a mão de obra. Como assim, professora? Quem vai descontaminar a área? Não. Os pesquisadores, os cientistas, os profissionais, né? Interdisciplinar a equipe. Os variados profissionais que estão ali estudando para recuperar aquela área contaminada. Você vai gastar. Tá? Equipamentos, né? Substâncias, certo? Então, tudo isso tem que ser colocado no papel, no relatório. Tá? Perdas com gastos para cobrir acidentes. Que acidente, geralmente, né, um impacto ambiental, por exemplo, uma usina. Né? Uma usina, tem uma explosão em uma usina. Aquela explosão ela vai emitir gases. Né? Os gases, certo, contaminados, eles vão para o ar. Então, aquela comunidade em torno vai ser afetada. Então, as perdas com gastos para cobrir acidentes, né? O atendimento àquelas pessoas afetadas, a indenização para aquelas famílias afetadas. Não ocorreu, vamos lembrar daquele caso, daquela barragem em Mariana, né, João? Se não me engano, que ontem, gente, quem tem o costume de assistir o programa do Pedro Bial, né, já é de madrugada, é muito tarde. Eu fiquei muito tarde, né, porque eu estava fazendo umas atividades e fiquei com a televisão ligada e assisti. E por sinal, né, olha só que interessante, olha só a coincidência, deu incidências, né? Olha só, estava falando sobre a questão daquela barragem de Mariana. Então ali, a recuperação daquela área contaminada, né, daquela água, daquele curso de água, tem um custo. A perda com gasto para cobrir acidente, ali foi um acidente. Gastos. Perda com o quê, professora? Que gasto? Olha só aquela população que foi atingida. Famílias perderam casas, né? Além de ter a contaminação, além de ter gastos com a saúde, né? Receita com a venda de produtos reciclados, entre outros. Bom, e quais os princípios da contabilidade ambiental e suas vantagens? Né? Observem que os tópicos eu estou colocando em forma de perguntas, de questionamentos, pessoal, porque daqui pode surgir questões da avaliação de vocês. Então, um conselho, tá? Estão assistindo a aula? Beleza. Estão acompanhando? Ótimo. Estão interagindo? Maravilha. Mas em casa, né, assistam. Né? Quem puder imprimir o material, se tiver em PDF na plataforma, imprimam, façam os esquemas, os mapas mentais, certo? Então, esses tópicos eu trago sempre em forma de questionamento, justamente porque se for uma questão de avaliação, vocês já sabem responder, tá? E aqui a gente vai debatendo, comentando cada questionamento, certo? Bom, quais os princípios da contabilidade ambiental e sua vantagem? A partir da contabilidade ambiental, podem ser planejadas e implantadas ações efetivas.
de aferição de consumo de recursos, como água e eletricidade, além de estudos de diminuição dos seus custos, por exemplo. Tá? A partir do momento que você faz a contabilidade ambiental, que é o relatório, a partir do momento do relatório, você vai saber o que tem, o que falta, o que precisa tirar, o que precisa evitar, certo? Através da geração de informações e demonstrações, são apresentadas a eficácia e a viabilidade das atividades ambientais planejadas. Atividades ambientais planejadas. Ah, professora, então essas atividades ambientais, elas já estão no planejamento? Sim. Dependendo da sua atividade social. Qual é a sua empresa? Qual é a atividade que exerce? Qual é o processo produtivo? Tem geração de resíduo? Né? Atinge a saúde do trabalhador? O trabalhador vai estar exposto, né, a algum impacto? Certo? Então, isso tudo é planejado. E dentro do planejamento já tem que constar o quê? Essa ferramenta da contabilidade ambiental. Tá? De forma que é possível avaliar se vale a pena ou não executar. Bom, um dos maiores benefícios da contabilidade ambiental, não só a empresa. O benefício não é somente para a empresa, tá? Mas também para toda a sociedade. Quando a gente fala de benefício, é um bem comum, tá? E não individual, certo? É a possibilidade de manutenção e continuidade das ações ambientais por meio da utilização de dados contábeis obtidos. Assim, a empresa pode gradativamente, né, reduzir seu impacto no meio ambiente, beneficiando a todos. Tá? É como se você tivesse uma empresa, você soubesse de todo o processo produtivo. Tá? Mas tem impacto, você está causando um impacto ambiental e tem que reduzir. Você tem que monitorar essa atividade. Você tem que saber o que é que está causando de impacto negativo. Você tem que saber se está trazendo benefícios ou malefícios. E somente através de ferramentas que você implanta, que você vai ficar monitorando a atividade. Certo? Bom, os relatórios contábeis ambientais também auxiliam em quê? Na identificação de custos e permitem que os investimentos nesse setor sejam feitos de acordo com os custos e benefícios mais adequados. Certo? Bom, além disso, a publicação, olha aí, além de realizar o relatório, que é a contabilidade ambiental, tem a publicação do balanço ambiental, demonstra maior transparência de gestão, né, e preocupação com o meio ambiente. E isso faz com que haja o quê? Uma melhoria da imagem da empresa junto à opinião pública. É como se a minha empresa estivesse realizando uma atividade, né? E eu sabendo, através dessa contabilidade ambiental, sabendo o que vai causar para aquela comunidade, para a sociedade, para o público, né, em geral. E, ao mesmo tempo, eu lanço o quê? Para melhorar a minha imagem, eu tenho que publicar. O que é que eu estou fazendo para diminuir? O que é que eu estou gerando para a sociedade? Qual é o bem que eu estou gerando quando eu estou publicando, fazendo um balanço ambiental, tá? Quando eu estou implantando algo para diminuir o meu impacto? E isso vai melhorar a minha imagem, certo? Bom, e como é a contabilidade ambiental no Brasil, professora? Existe? Existe. Bom, é cada vez maior o número de consumidores que levam em consideração as decisões socioambientais. Quando eu falo de decisões socioambientais de uma companhia na hora de comprar um produto, né? Isso aqui é o social, é o aspecto social, mais o aspecto ambiental. Tá? Por isso, a adoção da contabilidade no Brasil, né, contabilidade ambiental no Brasil,
vem crescendo constantemente. Tá? Essa ferramenta é uma importante fonte de registro de cálculos que contribui significativamente com as questões do meio ambiente. Tá? Vocês sabiam que até a análise desse relatório, dessa ferramenta de contabilidade ambiental, para que você diminua o seu custo, você tem que diminuir o impacto. Né? Para diminuir o impacto, você tem que investir em ferramentas de qualidade. Certo? Bom, as empresas que souberem capitalizar, né, a preocupação com o meio ambiente podem obter o quê? Benefícios comerciais. Quem souber capitalizar a preocupação com o meio ambiente, tá? No desenvolvimento da atividade produtiva. Ou seja, na cadeia produtiva, no processo produtivo. Então, quem souber capitalizar a preocupação com o meio ambiente pode obter benefícios comerciais. Obtenção de benefícios comerciais com isso, bem como melhorias na percepção de sua marca. Se eu tenho benefícios comerciais e vou melhorar na percepção da minha marca, o que é que eu vou melhorar também? Hein, pessoal? Eu vou melhorar a minha imagem. Eu vou melhorar a imagem da minha empresa. Certo? Custos ambientais. Dentro da contabilidade ambiental, tem os custos ambientais. E quais são os custos ambientais? Né? São as aplicações que as empresas fazem, aplicações realizadas em utensílios, bens que são utilizados para preservação e recuperação no entorno ecológico. Tá? Vamos lá. Quebra-ventos. A implantação de quebra-ventos para diminuir a questão, né, da velocidade do vento, que pode estar trazendo o quê? Alguma fumaça contaminante daquele processo produtivo. Né? Tinha uma indústria de cimento no Maranhão, muito conhecida por sinal, essa indústria não tem mais. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, a Nassau. Certo? Na Nassau de Codó, bem aí no Maranhão, em Codó, tinha a indústria, e ao entorno da indústria, pessoal, vamos botar bem aqui, vou ver se vocês entendem aqui. Tinha a indústria, né? Aqui a fumaça, certo? A indústria aqui. E ao entorno da indústria, tinha pés de eucalipto. Para diminuir o quê? Imaginem aí, a velocidade do vento, né? O vento vinha, certo? Para as comunidades, para as casas dos moradores, para diminuir aquele pó do cimento que estava sendo fabricado, tinha plantações, tinha pés de eucalipto. Aquilo ali é o quebra-vento. Né? Para diminuir o quê? A poluição que ia para a casa dos moradores. Então, a casa dos moradores era como se tivesse assim. Aqui, né, a casa do morador, eu, a professora Iuna, aqui é a casa do morador. O microfone aqui, os pés de eucalipto, né? E logo na frente a indústria, lógico que um pouco afastado. Né? Então, a implantação, são aplicações que as empresas podem fazer em utensílios, que é a plantação desses tipos, né, de culturas, certo? Outra coisa, equipamentos para descontaminar o solo, substâncias, análises, laboratórios montados, construídos dentro da indústria. Por que esses laboratórios? Para analisar o produto. Tá? Indústria de alimento tem contaminação. Por isso tem aquela questão da segurança alimentar. Né?
Então, tem laboratório dentro das indústrias de alimento para analisar o alimento, certo? Para ver se não está contaminado, tanto na constituição, tanto na formação, na implantação do alimento em campo, quanto no processo industrial, certo? O uso, né, de resíduos gerados na indústria de cana, né, a captação da vinhaça, o armazenamento da vinhaça para que a vinhaça seja o quê? Seja, né, lançada no solo para que melhore a fertilidade do solo, certo? O uso de irrigação, de sistemas de irrigação que possam atender essa questão da vinhaça, né, irrigar toda a área com a vinhaça. Então, isso tudo é implantação de algo, ok? Segundo o professor Lopes de Sá, a questão de custo não está ligada à obrigatoriedade, mas sim à utilidade de um investimento em favor. Você vai utilizar o investimento, você vai investir em favor de uma necessidade que se traduz em objetivo de um empreendimento, tá? No qual se insere aquele de ordem meioambiental. Bom, segundo Rocha e Ribeiro, tá, assinalaram que os custos ambientais são gastos realizados pela empresa para reduzir ou eliminar. Ou você reduz, ou você elimina. Tá? O que não dá para eliminar, você reduz. Certo? Reduzir ou eliminar os efeitos negativos do seu sistema operacional sobre o meio ecológico. Os investimentos nessa área têm recebido ênfase expressiva e, diante disso, necessitam, portanto, serem incluídos na estratégia da gestão econômica financeira das empresas. Tá? Os custos ambientais aumentam com o crescimento da população. Olha aí. Crescimento populacional. Professora, como assim? Vamos lá. A população cresce, né? Índice de natalidade sobe, população crescendo, população precisa o quê? Vamos lá, pessoal? De moradia, né? Para ter moradia tem que ter uma construção, certo? E são custos ambientais. Toda atividade tem um custo ambiental. Tá? Um hospital, ele tem um custo ambiental. Como é que ele vai separar o resíduo biológico, o resíduo infectante? Né? Tem um custo ambiental. E além da segregação e da separação, ainda tem a disposição daquele resíduo. E ainda tem a preocupação com a sociedade. Como assim? O custo ambiental negativo. Vamos para o custo ambiental negativo. A gente fala de custo, né? A gente sempre leva para o lado ruim. Mas vamos para um negativo. Vamos supor que essa empresa, vou dar um exemplo, né, que ontem eu soube que uma clínica veterinária, né, os funcionários estão despejando, dispondo o lixo infectante na calçada do vizinho. Por que não deixa na calçada, ou faz a separação desse lixo, ou bota em um armazenamento, né, ambientalmente correto? Pois uma clínica veterinária está dispondo o seu resíduo infectante, o seu resíduo biológico e o resíduo comum na calçada dos vizinhos. Então, essa empresa ela vai ter um custo ambiental enorme. Vai que um vizinho faz a denúncia. Ela já tem um custo ambiental, a empresa, né? Para manter higiene, a clínica, com higiene a clínica, para que não cause uma doença para o animal, para que não seja considerado, né, configurado maus tratos com o animal. E detalhe, essa clínica, pessoal,
ela é recente. Para aqueles moradores que estão aqui, isso aqui é um fato que está ocorrendo aqui, certo? Para aqueles moradores que moram ali no entorno, nesse local, nessa região, nesse bairro, nessa rua, são mais de 30 anos que os moradores moram ali. Tá? Eu tenho 42 anos, eu fui para aquela região com 5 anos de idade, ou seja, desde os 5 anos de idade, eu moro nessa região que está tendo essa clínica. Colocaram, e aí o que é que a gente vê? O que é que os vizinhos presenciam? Né? Os animais chorando o tempo todo, uivando o tempo todo, né? Latindo o tempo todo. Tudo bem que tem que latir, né? Mas demais, de domingo a domingo, atrapalhando ali a vizinhança. E agora esse problema dos resíduos sendo lançado na calçada dos vizinhos. Funcionários vistos, né, filmados, fotografados, saindo da clínica com os sacos de lixo e levando para uma calçada do vizinho. Então aí vai ter um custo ambiental muito alto, né? Se essa empresa, se essa clínica bem pensasse, se os donos pensassem, eles não fariam isso. O custo ambiental deles para fazer uma atividade totalmente incorreta, ambiental, vai levar a sanções, vai levar a multas, capaz até de fechar as portas da clínica. E é clínica e hotel para pet. Pior ainda. Né? Certo? Olha aí, minhas primas, em Nova Santa Rita, né? Minhas primas que trabalham com design de sobrancelha, elas pagam por fora para a coleta de lixo infectante. Exatamente. Salões de beleza, gente, tem muita gente que só pensa que só gera resíduo comum, que é o papel, que é o plástico, né? Tem salões de beleza que usa aquela luvinha de plástico para amolecer a cutícula, né? Nós não estamos fugindo do tema, não. Nós estamos falando de contabilidade ambiental. Né? Então, aquele plástico ali, aquelas cutículas ali, é um resíduo biológico. Já muda do comum saindo para o biológico. Mas, professora, para os clientes, às vezes, a profissional tira um cantinho, aí sangra. Aí não usa o algodão, não está ali estancando o sangue, né? A hemorragia pequenininha ali da cliente, pois aquele algodão ali não é um resíduo comum, é um resíduo biológico, é infectante, tem sangue. Tá? Certo? O que poderia fazer? A separação, né? desses resíduos. Mas aí tem empresas que trabalham com a segregação e a separação de resíduos. Né? Justamente para coletar de forma ambientalmente correta. Né? Então tá certa a sua prima, viu? E o salão que ela trabalha também. Pagar por fora uma empresa de coleta de lixo infectante. Né? Vocês acham que esses hospitais, por exemplo, quando amputam um órgão de um paciente, né? Vamos supor que acontece um acidente, que Deus me livre, com alguém, e aí vai amputar um braço. Vocês acham que esse braço, esse membro, ele é jogado no lixo comum? Esse membro vai para o aterro ou vai para o lixão? Porque aqui nós não temos aterro. Né? Vai para o lixão? Não. O hospital tem que contratar uma empresa para coletar esse lixo, esses membros. Isso tem na legislação da Anvisa. Membros, órgãos. Né? Não é junto com esses lixos, não. Agora, se uma clínica, né? Se uma empresa de tatuagem, gente, está na lei, né? Está na lei. Se uma empresa de tatuagem pega e simplesmente vai juntar junto com o resíduo comum do papel, do plástico, junto, né, com aquele resíduo infectante, aí não pode. Então tem que contratar uma empresa para que colete esse tipo de lixo. Bom, voltando aqui ao custo ambiental dessa clínica que eu estou citando, é um problema que está sendo gerado, que está afetando a vizinhança. Né? Tem vizinhos que tiraram fotos, tem vizinhos que já reclamaram. Quando eu morava lá, eu vivia reclamando. Eu ia lá na clínica mesmo.
né? Ia lá na clínica, chegava, olha, já é a segunda vez que eu estou aqui, já é a terceira vez que eu estou aqui, já é a quarta vez que eu estou aqui, e sempre a dona falando, oh, me desculpe, nós vamos amenizar isso. E até hoje. Eu saí da região e até hoje continua a reclamação. Né? E detalhe, antigamente você ia fazer uma denúncia ambiental na delegacia ambiental sobre algo, né? Aí a pessoa recebia notificação em casa, hoje já é levado para o fórum. Totalmente diferente, tem audiência agora. Né? Então a pessoa tem que escolher, e aí, vai entrar mesmo com a denúncia? Porque a audiência é marcada, não é mais só notificado. Né? Então a coisa é séria, certo? Contabilidade ambiental, relatório para um futuro sustentável, olha aí. Um futuro responsável e transparente. É tudo que queremos, não só, né, no âmbito social, no âmbito familiar, mas queremos também no âmbito das organizações. Né? Nós queremos um futuro sustentável, um futuro responsável, né, e transparente. Tá? Quando eu falo de um futuro responsável, é que os empresários, que os donos das organizações, que os colaboradores, fornecedores, né, gestores, eles se responsabilizem por algo, né, de errado que ocorrer dentro da organização. Tá? Atualmente, há uma enorme pressão pela qualidade das relações. Né? Atingi-la ou não será um fator determinante para o sucesso dos negócios. Atingir a qualidade nas relações ou não é um fator determinante para o sucesso de qualquer negócio. Certo? Essa pressão é devida, né, em parte, ao poder que as corporações conquistaram nas últimas décadas. Né? E são as empresas, sobretudo as ligadas à iniciativa privada. Empresas ligadas à iniciativa privada que geram empregos e conhecimentos, dominam técnicas de gestão, dispõem de capital, tá? E concentram um número extraordinário de talento e de pessoas inovadoras, né? Que fazem as coisas acontecerem. Professora, empresas ligadas à iniciativa privada, empresa particular. E as empresas públicas? Tem, não quero dizer que elas também não fazem o seu papel socioambiental. Poucas fazem, né? Mas fazem. A minoria faz, certo? O mundo corporativo tem, portanto, um papel fundamental na garantia de quê? O papel fundamental de preservar o meio ambiente. Né? Preservação do meio ambiente na definição da qualidade de vida das comunidades de seus funcionários. Se você tem uma empresa e se preocupa em preservar o meio ambiente, né, você vai dar, sim, uma qualidade de vida tanto para o seu funcionário, tá, quanto para os seus familiares, quanto para a comunidade em geral. Certo? Bom, empresas socialmente responsáveis geram, sim, tá, valor para quem está próximo. E, acima de tudo, conquistam resultados melhores para si próprias. Bom, a responsabilidade social deixou de ser uma opção para as empresas. Tá? É uma questão de visão, certo? De estratégia. A responsabilidade social é questão de visão, é uma questão de estratégia e muitas vezes de sobrevivência. Quando eu falo de sobrevivência, tá? É se manter no mercado. Como assim, professora?
Uma empresa que não tem responsabilidade social, ela não vai ter uma responsabilidade ambiental, ela não vai ter uma responsabilidade econômica. Ou seja, ela não vai ter nenhuma responsabilidade sustentável, nessa área de sustentabilidade. Certo? Não vai ter. E se uma empresa não tem essa responsabilidade, pessoal, a imagem dela fica suja. A imagem dela suja ao ponto de não se manter no mercado. Tá? Beleza? Então, essa sobrevivência, questão de visão, de estratégia. Essa questão de visão e estratégia já é pensando em quê? No futuro. Num futuro. Né? Quer mudar o ramo social? Quer aumentar os produtos? Quer aumentar o ramo social, a atividade? Né? Quer atingir um novo público? Né? Eu trabalho com o público regional. Né? Eu quero atingir um público nacional. Futuramente, eu quero atingir um público internacional. Então, para isso tudo, ela tem que se manter. Essa empresa, ela tem que sobreviver no mercado. E para sobreviver, eu tenho que pensar na responsabilidade social. Eu tenho que pensar na responsabilidade ambiental. O fato dessa clínica que eu disse como exemplo, essa clínica, ela não vai sobreviver ao mercado. Né? Ela já está recebendo várias notificações, né? Vários vizinhos já estão reclamando. Ou seja, a população está sendo afetada, a população de entorno da clínica. Né? Então, essa empresa não está sabendo sobreviver ali naquele ambiente. Ela pode até fechar as portas dela ali naquele bairro e ir para outro, mas vai ser outro problema. Ela vai causar problema para outra região. Tá? Então, ela tem que revisar, tem que rever essa gestão dela, certo? Para ter essa responsabilidade social. Quando a gente fala de responsabilidade social, não é fazer ações sociais, não, gente. É a responsabilidade com a comunidade. É uma atividade que está sendo, né, desenvolvida. Vamos lá. Né? Vou dar outro exemplo dessa clínica. Teve um tempo, né, que teve um surto aí da doença do carrapato. Né? Por favor, professora Gardene ou João, me ajude a falar o nome desta doença, né, que agora eu não estou lembrando. Não, a doença do carrapato, tem um nomezinho. Tá? Então, o que é que acontece? Muitos animais dão entorno, certo? A professora Gardene vai procurar e o meu diretor de imagem também vai procurar o nome aí. Muitos cães, muitos animais no entorno dessa clínica começaram a adoecer. Olha só. Né? Erliquiose. Teve um surto de erliquiose. Tá? E os cães ao entorno dessa clínica, ou seja, os cães dos vizinhos, começaram a adoecer. A apresentar sintomas que os vizinhos que têm cuidado com os cães, o que é que meu cão tem? O que é que meu cachorro tem? Né? Quando foram fazer o exame, estava lá, estavam com erliquiose. Aí todos pensaram assim, mas como? Né? Meu cachorro não tem contato com outro cachorro. Gente, era da clínica. Né? Ou seja, por aí a gente tira que a clínica não tem higiene nem com os cães que eles atendem e que hospedam no hotel pet. Tá? Aí eu acho engraçado que tem gente que fala assim, ah, Maria, mas o carrapato passou lá da clínica. Passa, gente. Né? Não tem asa não, mas eles saem à procura. Né? Então já vê que nem higiene com os cães lá na clínica não tem. Então essa empresa, ela não vai sobreviver de maneira alguma. Porque não tem responsabilidade social. Bom, os assuntos ambientais estão crescendo em importância para a comunidade de negócios em termos de responsabilidade social do consumidor, tá? Desenvolvimento de produtos, passivos legais e considerações contábeis. A inclusão da proteção do ambiente entre os objetivos da administração, tá?
amplia substancialmente todo o conceito da administração. O conceito administrativo vai ser ampliado. O conceito administrativo vai ser bem visto. Tá? E é isso que as organizações têm que pensar daqui para frente. Pessoal, nós tivemos aí o surto de Covid. Não passou ainda continuamos em pandemia. Não sabemos o dia de amanhã. Né? Já pensou o dia de amanhã ser um surto muito pior, onde empresas que se reergueram após, né, passar esse nível, esse índice de pandemia, simplesmente fechar as portas e nem conseguir vender produtos, nem fazer propaganda, nem de forma online? Imagina aí. Né? Então tem que melhorar esse conceito administrativo. Tem que ser mais responsável socialmente. As empresas tiveram essa experiência não muito boa com a pandemia. Teve empresas que demitiu funcionários porque não tinha mais como, né, atingir aquela cota, aquele valor, né, atingir o orçamento, fechar o orçamento por conta da pandemia. E imagina aí uma empresa sem responsabilidade nenhuma, nem social, nem ambiental, nem econômica. Continua no mercado de trabalho? Continua não. E essa questão ambiental, ela está sendo muito visada por quê? Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala também, antes de pensar em ter saúde, a gente tem a prevenção. Muitas doenças têm que ser prevenidas, a gente pensando em quê? Na higiene ocupacional. Né? Na higiene ocupacional. Então, o uso de luvas, uso de máscaras, que são equipamentos de proteção individual, ou equipamentos, dependendo da atividade desenvolvida, equipamentos de proteção coletiva. Tá? Então, isso tudo tem que ser pensado, certo? Os administradores, cada vez mais, têm que lidar com situações em que parte do patrimônio das empresas é simplesmente ceifada, arrancada pelos processos que envolvem o ressarcimento de danos causados ao meio ambiente, independentemente desses danos poderem ser remediados ou não. Tá? E nesse cenário, é cada vez mais árdua a tarefa do administrador no tratamento desses assuntos, na contabilidade e sua divulgação. Tá? Bom, a complexidade da atividade de certas empresas, muitas vezes é fator que dificulta o quê? O tratamento a ser dado no registro, que é a ferramenta de contabilidade ambiental, tá? E na divulgação de principalmente os chamados passivos ambientais. Esse assunto envolve julgamento e conhecimento específico. Daí a necessidade de quê? De envolver não somente a alta administração e a classe contábil, né? Mas também engenheiros, advogados, juristas, etc. Esse assunto de meio ambiente, como eu já falei aqui em outras aulas, quando a gente falava da questão ambiental, é responsabilidade de todos. Não é uma responsabilidade só da administração e a classe contábil, né? Todos os envolvidos naquela organização, todos os envolvidos naquela empresa, tá? É responsabilidade ambiental, é de todos. Ah, mas a empresa cometeu um impacto ambiental, né? Que isso aí é do setor tal, cita o setor X, sim, mas não é só o gestor, só a alta hierarquia que vai responder por isso, não. O setor jurídico também. Cadê a informação do setor jurídico? Cadê a preocupação? Né? Cadê a preocupação dos engenheiros que construiu sabendo que estava causando impacto? Construiu com materiais que estavam causando alergia aos colaboradores? Cadê? Né? Material de péssima qualidade. Constrói um prédio quando pensa que na primeira chuva que dá, o prédio cai. Tivemos um caso aqui, né, onde com pouco tempo da construção de um local,
caiu, né? Material de péssima qualidade. E isso tudo envolve o quê? A questão ambiental, né? Acidentes. Imagina aí se tivesse vários funcionários trabalhando ali naquela hora e simplesmente, né, o prédio cai, a construção cai. De quem é a responsabilidade? Engenheiro. O engenheiro, o advogado, o jurista, né, a alta administração, né, o funcionário de serviços gerais. Tudo tem que ter conhecimento ambiental, gente. Certo? Bom, portanto, a participação da contabilidade é de extrema importância. Vai despertar o interesse para as questões ambientais, né? Ajudando a classe empresarial a quê? A implementar em sua gestão empresarial a variável ambiental, não apenas para constar na legislação, mas por uma verdadeira conscientização ecológica. Olha aí a questão, né? Não apenas para constar na legislação. Não adianta uma empresa dizer que faz as suas atividades com responsabilidade social, né? E na prática a gente não vê isso, certo? Então, não apenas para constar na legislação, não apenas para constar em algum registro, né? Mas para ter uma conscientização ecológica para todos dentro da empresa, né? É como o Código de Ética. O Código de Ética, a conduta da ética empresarial, não é apenas para ficar impresso e guardado, é para ser executado, pois é a mesma coisa aqui. A contabilidade ambiental é uma ferramenta que é implantada, né? Então, esses registros têm que ser executados, têm que ser renovados. Beleza? Já, já, a gente volta para continuar a aula.